Próximo assunto, o assunto que começou essa semana. Então, trouxe uma apresentação aqui para vocês, né? Estão na unidade de interconexão de redes, né? Então, a ideia é roteamento, é roteadores, né? Então, o nome já diz, né? Roteador é o cara que está entre mais de uma rede, entre duas ou mais redes, roteando, então fazendo a passagem dos pacotes de rede entre uma rede e outra, né? Então, interligando, né? Por isso o nome da unidade. E aí a gente vai vendo um pouquinho aqui da teoria do que é, né, o roteamento dinâmico. Então, o roteamento dinâmico aí ele veio para resolver alguns problemas que nós tínhamos, né? E ele tem várias vantagens sobre o roteamento estático. Então, só trazendo, né, o roteamento estático que a gente estava vendo, no roteamento estático, para cada rede em que nós não conhecíamos, nós tínhamos que criar uma rota, desculpa. Então, eu não conheço a rede A, crio uma rota para ela. Eu não conheço a rede B, crio uma rota para ela. Só que qual é o problema disso? Quando eu tenho uma rede muito grande, quando eu tenho uma topologia, né, com muitas redes, eu acabo tendo um número de rotas bem expressivo. E eu tenho que atualizar manualmente todos os equipamentos. Então, numa rede grande, isso é inviável. Então, eu não consigo, numa rede grande, ficar colocando rota estática, ou seja, cada modificação eu tenho que atualizar todos os equipamentos. Isso é muito, a chance de dar erro é muito grande. Então, o que é o roteamento dinâmico? O roteamento dinâmico são protocolos de rede que eles se comunicam, né, entre si, ou seja, os equipamentos, né, os roteadores, vão conseguir conversar entre si e detectar as redes que o outro tem de forma automática. Então, se eu coloco uma nova rede, configuro um novo equipamento com outras redes dentro daquela topologia, os equipamentos vão trocar essa informação automaticamente e aí todos vão conhecer essa nova rede. Então, de uma forma automática. Então, eu preciso configurar só o equipamento que está recebendo a nova rede e todos os outros vão se atualizar automaticamente, o que torna a configuração muito mais fácil e confiável. Então, com isso eu tenho uma manutenção das informações ali bem mais fácil, né? Então aqui eu consigo fazer a manutenção, né, de uma forma bem mais prática. Os protocolos então de roteamento dinâmico, eles conseguem escolher o melhor caminho, ou seja, eles conseguem olhar e calcular qual é o caminho mais rápido para chegar até o destino. Então, em redes muito grandes, né, eu posso ter vários caminhos para chegar no mesmo lugar. E aí esses protocolos conseguem identificar qual é o caminho mais rápido para se chegar lá. E eles têm capacidade também de se recalcular, remodelar, né? Que é o quê? Caso um dos caminhos, caso um dos cabos, caso uma das vias, né, queime, uma interface de rede ali tenha problema, esse protocolo ele consegue encontrar um novo caminho, um novo melhor caminho para chegar no seu destino. Então isso é bom. Tá? Então ele, além de ele aprender sozinho, se der algum problema em alguma das redes ali, ele consegue se readequar, se readaptar. Tá? Então isso é muito bom para nós. Deixa eu pular aqui. Então, mas para a gente conseguir visualizar aqui, que eu trouxe uma topologia que traz para nós o... Deixa eu pegar aqui outra coisinha. O apontador. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma topologia que tem 3 roteadores, né? O R1, R2 e R3. Então, 3 roteadores. Cada roteador desses tem as suas redes, né? Então, aqui eu tenho a rede D, a F e a B. O R2 aqui, né, tem a rede A, B e a C. E o R3 tem a rede E, F e C. Então, vocês podem ver que cada roteador desses, ele está conectado em 3 redes diferentes. Ó. Então, A, B e C. Aqui, B, F, D. E aqui o C, E, F. Né? Então, cada um tem 3 redes. Como funciona o roteamento dinâmico? No roteamento dinâmico, eu vou entrar no equipamento, na configuração do equipamento, e vou anunciar, vou configurar as redes que estão diretamente conectadas nele. Então, olha como isso é mais fácil. Enquanto no roteamento estático, o antigo, eu tinha que conhecer as redes que não estavam conectadas,
Aqui eu tenho que anunciar, eu tenho que configurar apenas as redes que estão diretamente conectadas a mim, né? Então, eu não tenho que ter um conhecimento de toda a topologia da rede. Eu preciso ter o conhecimento apenas das redes que minhas interfaces físicas estão configuradas. Que isso eu já tenho porque eu tive que configurar o IP nelas, né? Então se torna muito mais fácil de realizar esse tipo de configuração. E qual o detalhe? O detalhe é que quando eu configuro numa máquina, num roteador, as redes que eu conheço, ele automaticamente vai avisar para os vizinhos, né, para os equipamentos que estão conectados nele, quais as redes que ele possui. E assim vai tendo uma troca. Então aqui o R2 vai falar para o R1 e para o R3 quais as redes que ele tem, o R1 vai falar para o 3 e para o 2, o R3 vai falar para o 2 e para o 1. Então eles vão ficar trocando informações, dizendo, olha, eu conheço a rede tal, eu conheço a rede tal. E eles vão então fofoqueando aí na rede, né? E trocando essa informação para que todo mundo se conheça. E aí a gente pode ver aqui nessas tabelas ao lado aqui, por exemplo, aqui trazendo do R2 aqui em cima, que, por exemplo, o R2, então ele conhece a rede A, B e C, né? A, B e C são diretamente conectadas. E a rede D, E e F, ele aprende automaticamente através do protocolo de roteamento dinâmico. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Eu dizer para o meu roteador, eu anunciar, né, as redes que eu estou conectado, e aí nos outros roteadores eu vou receber essa informação. Então todo mundo fica atualizado, certo? Vamos lá. Então quando a gente fala em roteamento dinâmico, a gente tem aí, comparando, né, o roteamento dinâmico com o roteamento estático. Então a complexidade de configuração, claro que sempre vai depender do tamanho da rede, mas o roteamento dinâmico tende a ficar mais fácil em redes grandes, enquanto o roteamento estático fica mais difícil em redes grandes. O conhecimento administrativo, né? Para um roteamento dinâmico, eu vou ter que ter conhecimentos avançados aí de como funciona a rede. E o roteamento estático, bem dizer, eu preciso ter conhecimento só das redes que eu não conheço, né? Mas a configuração é bem mais fácil. Mudanças na topologia. O roteamento dinâmico, ele se adapta automaticamente. E no roteamento estático, eu tenho que fazer uma intervenção manual, né, em cada equipamento da rede. Dimensionamento, né? Então, o roteamento dinâmico serve para qualquer tipo de rede, das pequenas às grandes. Já o roteamento estático é indicado apenas para topologias pequenas. Se for falar em segurança, o roteamento dinâmico ele é menos seguro porque ele pode receber alguma informação mentirosa, né? E aí pode causar algum conflito na rede. E já o roteamento estático ele é mais seguro porque tu tem que ter acesso ao equipamento para poder inserir informações lá. Uso de recursos, né? Então, no roteamento dinâmico, eu vou ter processamento, memória, largura de banda, né? Largura de link. Então, ele vai ocupar bastante de largura de link aí fazendo troca de informações, enquanto no roteamento estático eu não uso nada disso, né? As rotas são inseridas manualmente, então isso é uma vantagem. E a previsibilidade, né? Então, no roteamento dinâmico, a rota depende da topologia atual, então ela vai se modificar, né, conforme a topologia se modifica. E no roteamento estático, a rota de destino é sempre a mesma. Então, os pacotes vão sempre seguir o mesmo caminho. Já na dinâmica, não. Né? Ele vai se adaptar conforme a rede está se comportando naquele momento. Então, essas são as principais diferenças entre eles. Quando a gente vê falando em roteamento dinâmico, né, a gente fala em ele calcular a melhor rota, tá? Então, esse calcular a melhor rota, ele faz esse cálculo de duas formas. Existe alguns protocolos que calculam pela distância, pelo vetor de distância. O que é distância? Passar pelo menor número de roteadores até chegar no seu destino. Isso é distância, tá? Então, ele vai ver qual a rota que usa menos roteadores para chegar no destino e aquela é a que ele vai seguir sempre. Já protocolos de roteamento dinâmico que utilizam estado de enlace, ele vai verificar velocidade do link, congestionamento de rede,
distância também, né? Número de equipamentos até chegar no seu destino. Então ele pega um apanhado de coisas, ele vê vários itens, faz um cálculo para definir qual é o caminho mais rápido. Né? Então ele vai ter uma visão bem mais ampla da rede para conseguir dizer por qual caminho ele vai seguir. Tá? Então ele pode, inclusive, readequar isso e readequar esse caminho, né, conforme o link está sendo utilizado. Então, um link ficou saturado, está muito utilizado, ele faz a volta, pega outro caminho que está mais livre para conseguir que seus pacotes passem mais tranquilamente. Tá? Então, a gente tem esses dois principais roteamentos que são por distância e roteamentos que são por estado de enlace. Então, estado de enlace verifica todos os itens, vetor de distância, apenas a quantidade de roteadores que estão passando. E aqui está um exemplo de roteamento dinâmico. E aí vem outro detalhe, que são os protocolos que são class full e os classless. Vou falar primeiro de class full. A gente estava falando na aula passada sobre sobre o protocolo IP, né? Sobre classes de rede, então subredes. Ali, calcular 1/26, 1/28, né? Vários quebrados. E o que significa class full? Né? Então, quando a gente fala em protocolos class full, a gente está falando em protocolos que trabalham apenas em classes A, B e C. Tá? Então, eles vão trabalhar com /8, com o /16 e com o /24. Né? Então, apenas as máscaras cheias. Tá? 8, 16 e 24. Ou seja, se o cara tem uma rede que utiliza sub-redes, máscaras quebradas, 1/28, 1/25, né, 1/30, não funciona esses protocolos que são class full. O exemplo mais utilizado do class full, né, desse que só utiliza classes fechadas, é o RIP v1. Tá? Então, o RIP é o protocolo que basicamente todos os roteadores de rede suportam, dão suporte. Tá? E o RIP v1, então, é o protocolo que vai trabalhar sempre com máscaras fechadas, sempre 8, 16 ou 24. Tá? Então, esse é o protocolo principal, class full, máscaras fechadas. Mas a gente tem os protocolos que também trabalham com rede classless. O que é o classless? Classless é o que vai permitir trabalhar aqui, ó, subredes, então, com máscaras quebradas, né? 16, 28, 20, né? Então, ele tanto com máscaras, né, que a gente conhece, como também com máscaras de subredes. Tá? Um dos exemplos de classless, alguns dos exemplos, é o RIP v2. Então, o mesmo RIP que tinha lá no class full, versão 1, quando ele foi atualizado para a versão 2, ele passou a utilizar, a permitir, né, trabalhar com máscaras de subredes. EIGRP, protocolo também bastante utilizado, proprietário da Cisco. O SPF, que hoje é o protocolo mais utilizado para redes dinâmicas. Tá? Então, o SPF aí é uma das preferências para equipamentos que estão trabalhando aí com roteamento dinâmico. E o BGP, que é um protocolo mais utilizado em rede externa, já em rede válida. A gente pode ver mais para frente. Mas no nosso curso a gente vai trabalhar mais, a gente vai ver mais aí as configurações do RIP e do OSPF. Tá? O RIP V1 ali como class full, e aí o RIP V2 e o OSPF como classless. Tá? Então são os dois principais que nós vamos ver aqui no curso. Até por serem os mais utilizados. Então, dando uma sequência aqui. Então, quando a gente fala em VLSM, eu gosto de trazer o termo aqui, né? Que é VLS, quando a gente usa a palavra, o termo VLSM, significa que a gente vai utilizar subredes, né? Então, a gente vai trabalhar com máscaras quebradas, 26, 30, 25, e aí vai. Né? Então, quando a gente fala, vou trabalhar com o protocolo VLSM, então ele é classless e máscaras quebradas. E quando a gente fala no CIDR aqui, né, o CIDR, né, a gente está falando em agregação de rotas. Isso aqui eu vou deixar para o próximo encontro, a gente falar um pouco, que é o fato de eu unir várias rotas, várias redes,
e criar uma rota só. Então, eu pego várias subredes que são próximas uma das outras e crio uma rota só para chegar nelas. Tá? Isso é o CIDR aqui, tá? Que é a minha agregação de rotas. Mas mais para frente. Tá? Então, basicamente, até aqui, o que a gente viu é que a gente tem dois tipos de protocolos de roteamento dinâmico, né? Os que são classless e os que são class full. Lembrando que o full vem de cheio, né? Que vem das classes fechadas, o 8, 16 e 24. E o less, né? Então, vem aí para falar dos protocolos quebrados. Né? Então, os dois principais aí. Aqui um comparativo, né, no roteamento dinâmico. Então, quais são classless? Né? Então, o RIP1 e IGRP não são. Então, classless que trabalham com subrede, o RIP V2 e IGRP e o SPF. Quem envia máscara, né? Então, vocês podem ver que quando eu vou configurar um protocolo de roteamento dinâmico, que ele é classless, que ele aceita subredes, eu tenho que enviar a máscara também, porque senão não tem como ele saber qual é a máscara da rede. E o suporte VLSM, ou seja, subredes também, os mesmos caras, tá? Então, os classless envia a máscara e suportam subrede. E os classful não. Vamos lá. Bom, até aí. Santa Paz. Eu vou abrir outra apresentação aqui para mostrar para vocês. Deixa eu fechar essa aí. Fechar, deixa eu abrir a outra aqui. Aqui, ó. Opa, que veio de outra turma, não dá nada. Então, para configurar um RIP V1, para configurar um protocolo RIP V1, como é que a gente faz? Né? Então, basicamente, a gente vai entrar no nosso equipamento, né, no nosso roteador ali, vai dar o comando router RIP. Então, sempre que eu estou ali dentro do config, né, dentro da configuração do meu roteador, eu vou usar o comando router. Router, então, serve para todos os protocolos de roteamento, né? É dinâmico. Então, router, deixa eu pegar aqui ó, a caneta. Eu pego aqui ó, o router RIP, então digo o nome do protocolo. E aí aqui dentro... Não está sendo mostrado, senhor. Ah, é verdade. Não está sendo Vamos compartilhado. Vou compartilhar aqui. Agora acho que foi. Agora sim. Obrigado. Então, aqui quando eu entro no roteador, né, eu dou configure terminal, dou router, né, então o comando aí para entrar no roteamento dinâmico, e digo o protocolo que eu quero. Então, a router e o protocolo, RIP. Então, vou configurar primeiro o RIP V1, que é um class full. Dentro da configuração do router, então a gente consegue ver aqui, né, que ele está mostrando dentro da configuração do router, eu vou dizer o network. Network, então, é o comando que eu digo quais são as redes que eu tenho diretamente conectadas a mim. Né? Então, vou dizer lá, network e a rede que está diretamente conectada. Esse passive interface, o redistribute e o default information, a gente vê mais à frente. Tá? Então, a princípio, eu não precisaria deles. Tá? A princípio, eu usaria só o router RIP, o network, para anunciar minhas redes, e tá pronto, posso sair fora. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou ficar no RIP V1 aqui com vocês. Então, olha só. Vou trazer o meu packet. Vamos ver se aparece para vocês o meu packet. Meu packet, pessoal, está aparecendo? Tá Então sim, tá. professor. Perfeito. Então eu criei aqui uma topologia bem simples. Vou configurar os IPs aqui, só para mostrar para vocês funcionando o RIP. Tá? Então, vou configurar primeiro os PCs, que é o mais fácil, né? Para mim já poder testar depois. Então, ó, vou ter aqui os IPs que eu quero em cada máquina, tá? Para ficar mais fácil para mim aí poder depois comentar. Então, o meu PC aqui é o 92.168.10.2. Vou fazer a configuração dele. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para ver os dois lados. Ó, vou colocar ali, ó, 192.168.10.2. A máscara é cheia, barra 24. E o gateway dele eu já vou colocar também. 192.168.10.1.
né? 10.1, porque o roteador aqui vai ser o 10.1. Né? Então, coloquei ali o IP dele. Vou configurar esse cara aqui da outra ponta. Esse cara aqui é o 30, então ó, eu tenho a rede 10 aqui no início. Dá uma colorida nessas redes aqui, ó. Deixa eu botar uma cor aqui, ó. A rede 10. A rede 20. E a rede 30. Rede 10, 20 e a 30. Ah, então tem as três redes ali. Tem as três redes ali. Então eu vou configurar agora esse cara aqui na outra ponta. Que ele é o 30.1. Deixa eu ver se eu consigo deixar mostrando ali. Ó, ele é 192.168. 30.1. Máscara fechada. 192.168. 30.2. Ó. Então, ele é o 1 e o gateway dele é o 30.2. Ele vai mandar para cá, né? Então, tá ali, ó, tá definido. 32, 31. Agora, eu vou configurar os roteadores, né? Se eu for configurar os roteadores aqui, vou entrar nesse cara. O que eu sei, ó? A giga 0 é a que fala com o PC. A giga 1 é a que fala com outro cara. Então, a giga 0 é o 10.1. A giga 1 é o 20.2. Vamos configurar aqui rapidinho. Só para nós ver essa configuração aqui. No enable, configure terminal. Entrei. Eu vou dar um hostname, né? Só para RT1, RT0. RT0. Mudei o nome. Vou configurar as interfaces. Então, a interface é giga 0/0, que é a que fala com o PC. Vai receber o IP 192.168.10.1.255.255.255.0. No shutdown. No shutdown. Ó, a interface ali já ficou verdinha, já deve estar conversando. Né? Se eu quiser testar se está funcionando, bom, vou dar um exit aqui para sair da interface. Vou configurar outro lado já. Então, interface giga 0/1. Agora o outro lado. Vai ter o IP address, que pede ali na topologia, 192.168.20.2. 255.255.255.0. No shutdown. Então, ó, o IP 20.2, conforme a topologia pede, no shutdown. Ele continua vermelho porque o outro lado está desativado, né? O outro lado está desativado, então ele não consegue levantar a interface, mas eu já configurei os dois IPs desse cara. Eu vou sair agora dele. Vou testar o ping aqui, ó, do meu PC até o meu router. Sucesso. Então, deu certo. Então, pinguei aqui do PC até o router e esse link aqui já está funcionando. Vou configurar esse outro roteador agora. Então, vamos lá. Vou dizer que não aqui. Então, deixa eu tentar colocar de um jeito que apareça a topologia. Aqui. Enable. Configure terminal. Vou dar o hostname, né? RT1. Vou configurar os IPs. Então, interface giga 0/1, só confirmando, né? Olha só. A 1 é a que fala aqui com outro roteador e a 0 é a que fala com o PC da ponta. Então, ó, vamos lá. O giga 01 é o que fala com outro roteador. Então, ele vai ter o IP address 192.168.20.1 com máscara cheia, né? Classe C. E no shutdown. E aí a gente vai ver que a interface vai ativar. Ó. A interface ativou. Né? Então, coloquei o IP ali. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado.
né? Vou sair aqui, então, interface, giga, 0/0, IP address 192.168.30.2. 255.255.255.0. Então, eu tenho aqui o IP, vou ativar ela no shutdown, e aí ativou a interface. Então, configurei os IPs e vou testar agora, né? Então, vou pegar a cartinha, vou pingar de um roteador para o outro, em progresso, vou clicar de novo aqui no vermelhinho, sucesso. Então, primeiro ping falhou, segundo funcionou, tá certa a configuração. Vou testar o segundo aqui, ó, do roteador até o PC, em progresso, vou clicar de novo aqui no vermelhinho, sucesso. Então, tá funcionando também. Então, já testei que está funcionando do PC 0 ao router 0, do router 0 ao 1 e do 1 ao PC 1. Então, funcionou os pings. Mas se eu tentar pingar aqui do PC até o roteador lá do outro lado, ele não funciona. Por quê? Porque falta a rota. Né? Então, aqui, meu roteador 0, ele conhece a rede 10 e a 20, mas não conhece a 30. E o roteador 1 conhece a 30 e a 20, mas não conhece a 10. Em rota estática, eu teria que configurar uma rota lá para o outro lado, né? E no RT1 eu teria que configurar uma rede para rede 10, né? Uma rota para 10. Então, o R1 uma rota para 10, no R0 uma rota para 30. Mas eu quero fazer isso com RIP. Então, como é que fica essa configuração com RIP no RT0? Olha só. Como a gente estava vendo, o roteamento dinâmico, eu anuncio as rotas que estão diretamente conectadas a mim. Então, eu anuncio a rede 10 e eu anuncio a rede 20. Então, no R0, aqui no RT0, eu vou anunciar a 10 e a 20, as redes que eu tenho configuração nelas, que eu tenho uma interface nelas. Então, vou entrar aqui no meu RT, vou sair ali da configuração de interface, então na configuração global, eu vou dizer router RIP, entrei no RIP, vou dar um network, né? E a rede que eu estou diretamente conectado, 192.168.10.0, então sempre o net ID da rede, né? 192.168.10.0, e network 192.168.20.0, né? Então, ó, a rede 10 e a rede 20, as duas interfaces conectadas. E está pronto, exit. Então, eu não preciso conhecer as outras redes, eu não preciso ver para quem eu quero mandar. Eu só preciso dizer assim, ó, eu tenho o roteamento RIP, um roteamento dinâmico, e eu tenho a rede 10 e eu tenho a rede 20. Eu faço parte dessas duas redes. Está pronto. Tá? O RIP nesse roteador está pronto. E aí agora eu vou configurar lá do outro lado. Então a mesma coisa, ó. Aqui nesse outro lado, no RT1, eu vou dizer, vou sair aqui da configuração de interface, router RIP, network 192.168.20.0, né? Então, ó, esse cara aqui faz parte da 20 e ele faz parte da 30. Então, vou anunciar a 30. Network 192.168.30.0. Anunciei as duas redes. Exit. Ó. Então, nesse RIP, eu anunciei o 20 e o 30. Ó, o 20 e o 30. A partir de agora, os meus roteadores vão começar a conversar um com o outro. E aí eles vão trocar, né? Vão dizer um para o outro quais redes que eles têm. E automaticamente o R1 vai aprender que existe o 10 lá do outro lado. Mesma coisa, meu R0 vai aprender que existe a rede 30 lá do outro lado. Então eles vão fazer isso de forma automática, né? Se eu voltar aqui para minha configuração, né, geral, e der um show IP route, esse comando acho que vocês já conhecem, né, para ver a tabela de roteamento. Olha só, vou só aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Na minha tabela de roteamento agora, eu tenho um cara que começa com R. Ó. Vamos ver aqui, ó. Show IP route. E aí, olhando a legenda, eu tenho aqui, ó, R significa RIP. Ou seja, eu cliquei aqui ó, no RT1 e no RT1 ele aprendeu por RIP
que existe a rede 10, então ó, o RT1 já conhece a rede 10, via 192.168.22. Quem é o 192.168.22? Esse cara aqui, ó. Então ele aprendeu automaticamente que existe a rede 10 e para chegar lá ele tem que mandar aqui para o próximo salto, né, o IP no RT0 que ele conhece. Tá? E ainda diz qual interface que ele vai usar para sair, né? Ele vai sair pela giga 0/1, que é essa aqui. Então, vocês viram que automaticamente ele aprendeu, né? Então ele já sabe. Então ele tem aqui as duas redes diretamente conectadas dele, a 20 e a 30, e ele aprendeu a 10 por RIP. Mesma coisa deve ter acontecido aqui no RT0, né? Vou dar aqui meu EST, show IP route. Opa, show IP route. E aí, com o show IP route, ele aprendeu a rede por RIP e botou aqui, ó, 92.830 via o 20.1 pela gigabit. Né? Então, aqui, ó, opa, aqui. Ó, ele aprendeu a rede 30, que está lá do outro lado, via o 20.1, o 20.1 é esse cara aqui, né? E via giga 0/1. Então, ele aprende as rotas automáticas. Então, pensem que, a partir de agora, se eu quisesse criar uma outra rede aqui para baixo, eu criaria a nova rede, só anunciaria aqui nesse próprio cara onde a rede está configurada e os outros iam começar a aprender automaticamente. Tudo de uma forma direta, bem mais fácil, bem mais direta. E a princípio agora eu teria que conseguir fazer um ping de um PC de uma ponta até a outra ponta. Ó. Sucesso. Então já existem as rotas e o meu ping consegue sair de um lado e ir até o outro lado através só daqueles, bem dizer, dois comandos, né? Que é o router RIP e o network com as redes que eu preciso. Então, com dois comandos eu consigo fazer toda a configuração dessa topologia, né, de uma forma bem fácil, né? Bem prática, assim. E aí, pessoal, o que acharam? Eu queria falar era mais isso aí, mais para ver o que ia rolar. Vou parar de gravar. Aí, esperar a Vanusa ali terminar. Enfim, terminei antes. Vou parar a gravação aqui. E aí, pessoal?